Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí ligados à parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre momento de giro, né, em acionamentos por engrenagem, né? Resumindo, momento de giro está ligado ao torque, né? Então a gente vai estar falando aí sobre torque aplicados a sistemas de engrenamento, né? A gente já teve alguns vídeos, né, falando sobre isso, mas a gente vai fazer aí a gente vai fazer 5 vídeos, né? Falando o máximo possível sobre esse aspecto, né, ligado aí ao sistema de transmissão por engrenagem. Bom, antes de iniciar, né, falando sobre essa questão do torque, né, momento de giro, vamos verificar aqui alguns pontos importantes. Né? Aqui a gente tem uma imagem, né, representando duas engrenagens, né, engrenagens com os mesmos aspectos, né, ou seja, levando em consideração mesmo número de dentes, né, representado aí pela letra Z, e o mesmo, obviamente, o mesmo diâmetro primitivo, né, diâmetro primitivo, e também o mesmo modo, né. Então a gente tem duas engrenagens iguais. A gente está falando sobre isso por causa, né, de uma pergunta que um aluno fez uma vez que eu achei bem interessante. Né? Quando a engrenagem lá entra em funcionamento, né, que ela entra em funcionamento, a gente vai ter alguns aspectos ligados à transmissão. Né? E um desses aspectos importantes é referente à força tangencial, né, que é a força que se dá exatamente aqui nesse ponto, né, ligado ao diâmetro primitivo, né, que a gente vai estar falando sobre essa força tangencial mais para frente aí nessa sequência desses cinco vídeos. E um aspecto importante está ligado a essa questão da proporção na relação de transmissão por engrenagem. Né? O que o aluno tinha comentado foi o seguinte, pelo menos era o que ele achava. Né? Quanto mais engrenagens tivesse um sistema, maior o aumento do torque. Né? Isso pode ser verdade, né? Desde que se leve em consideração uma regra, né? Uma regra de aspecto mecânico. Né? Ou seja, para você ter esse aumento de torque, teoricamente você tem que ter o aumento da alavanca. Né? E aí esse é o ponto importante. Quando a gente, exemplo, tem duas engrenagens iguais, né? E a gente tem exemplo, vamos supor que essa aqui seja engrenagem motora e essa aqui seja engrenagem movida. Né? E como a gente falou, as duas têm os mesmos aspectos, né, geométricos. Né? Nesse caso, né, a gente vai ter aí uma relação de torque igual. Né? Ou seja, o torque que a engrenagem motora está recebendo proveniente, né, supondo que ela esteja acoplada ao motor, né, o torque que ela está recebendo ali de giro, né, e a força, obviamente, que ela vai estar aplicando, vai ser igual lá na movida. Né, porque essa questão da alavanca, né, desse braço, ele vai ser igual, né, ao mesmo dimensionamento. Então não tem como ter o aumento do torque. Né, nesse caso, a distância ela vai ser a mesma, né? A mesma relação ali de distância. Né? Então não tem o aumento do torque. O que pode ocorrer, né, se você tiver várias engrenagens com o mesmo diâmetro, né, inclusive é um mecanismo que teoricamente não faz tanto sentido, a não ser que você queira ter uma inversão de sentido de rotação, mas o que pode ocorrer nesse caso é a perda de eficiência ligada a aspectos de folga, vibração, temperatura, enfim. Mas relacionado ao mecanismo, né, em si, fisicamente não tem por que ter aumento de torque. Isso levando em consideração engrenagens iguais, né, mesmo diâmetro primitivo, mesmo número de dentes, mesmo modo. Né, então não teria como ter essa mudança. Obviamente, se você tiver uma relação inversa, né, o contrário também é válido. Né? Como assim? Se você tiver uma engrenagem, deixa eu apagar aqui, se você tiver uma engrenagem com diâmetro, a engrenagem motora com diâmetro menor, transmitindo o movimento para a engrenagem maior, nesse caso aqui você vai ter o aumento do torque. Né? Você vai ter o aumento do torque. A alavanca dessa engrenagem maior, né, ela vai te dar uma relação de distância, né, a gente teria que essa distância aqui maior, então consequentemente você teria aí um aumento do torque. Né. Se você tivesse ao contrário, né, você também poderia ter essa questão da diminuição do torque e vice-versa. Né. Essa questão do torque ela tem uma aplicação muito importante para a eficiência dos mecanismos. Né. Motores que trabalham, né, com esforço, né, elevado,
né, às vezes acaba tendo um consumo muito alto, né, acaba tendo variação ali de corrente, enfim, né, sem contar que pode ocorrer também problema e falha tanto no mecanismo de acionamento, né, como no próprio motor também. Então é importante essa análise, né, de característica dessas dimensões. Por isso se faz necessário ter essa análise, né, referente ao torque, né, e não só o torque, como outras características também ligadas aí às engrenagens, né. Então, só para iniciar, né, essa característica, né, antes de finalizar esse vídeo, um detalhe importante, né, só para fechar essa questão do conceito de engrenagem motora e engrenagem movida, né, tem muita gente que pensa que a engrenagem motora é aquela que está ligada ali diretamente ao motor, né, e é também, né? Né? O que é que eu estou querendo falar? Quando a gente fala de engrenagem motora, a gente está falando da engrenagem que está realizando o acionamento, né? Que está tendo ali o impulsionamento, né? Para gerar um impulsionamento na engrenagem movida, né? Então, em um sistema, né? Eu posso até ter um sistema, exemplo, um sistema de redução, onde eu vou ter a primeira engrenagem ali ligada ao motor, né? Como a engrenagem, chamar ela de engrenagem motora. Né? Mas a partir do momento que ela transmite movimento para a segunda engrenagem, que é a movida, e a movida vai transmitir o movimento para uma terceira engrenagem, essa terceira engrenagem ela passa a ser a movida, né? Passa a ser a movida, enquanto essa engrenagem menor ela passa a ser a motora, né? Ou seja, força motriz ligada ao acionamento, né? Justamente ao impulsionamento dos dentes da engrenagem, tá bom? É isso, a gente vai estar dando continuidade aí a esses vídeos falando aí sobre torque. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo, né? Falando sobre momento de giro em acionamentos por engrenagem, né? No último vídeo a gente falou sobre alguns conceitos, né? E agora a gente vai falar sobre algumas características, né? Que envolvem aí essa análise, né? A primeira característica, eu vou chamar aqui de FU1, né, que seria força tangencial, ou melhor, vou colocar como FT, força tangencial, né, força tangencial, essa força tangencial que está ligada diretamente ao impulsionamento, né, dos dentes da engrenagem, tomando como base o contato pelo diâmetro primitivo, né, pelo diâmetro primitivo das engrenagens. Então, é uma característica importante para o sistema de transmissão, e uma característica também importante aqui para a análise do momento de giro, né, ou seja, do torque. Outra característica também importante, né, nessa análise, obviamente, é o torque, né, o momento de giro, vou chamar aqui de T, torque. Outra característica também importante, o diâmetro primitivo, como a gente já falou. Diâmetro primitivo. Número de dentes também, né? Número de dentes, coloca aqui como Z. Número de dentes. Rotação, né? Vou chamar aqui de N. Rotação. E um detalhe importantíssimo, né? O I, que está ligado à relação de transmissão, né? Relação de transmissão. Então, essas características, né, ligadas ao sistema de engrenamento, faz com que a gente tenha uma série de análises, né? E uma das principais está justamente ligada aqui ao torque e também à força tangencial. A força tangencial, né, ela tem uma característica bem interessante, que é a relação de potência para o sistema, né? É muito comum a gente fazer uma análise referente à potência, né? Exemplo, saber uma determinada potência, né, para que venha atingir uma determinada força tangencial, ou seja, aquela força tangencial, né, é a força que vai ter aplicação dinâmica, né, para uma determinada ação do sistema de engrenagem, né? Então aí uma característica importante, né, por exemplo, dependendo do mecanismo que você está utilizando, né, para uma prensa, enfim, o sistema de transmissão, é importante essa característica da força que vai ser necessária ali para todo o funcionamento do mecanismo, né? Então é muito comum essa análise de potência para, né, ter uma base da força tangencial que o sistema vai desenvolver, né? Então é uma característica importante. Bom, cada uma dessas características, né,
tem ali a sua relação, tem sua fórmula ali para poder calcular, né? Mas falar aqui inicialmente sobre a relação de transmissão, né? Relação de transmissão que causa muita dúvida, né, nos sistemas de engrenagem, né, nos sistemas de engrenamento. Né? Essa relação de transmissão toma como base uma característica, né, inversamente proporcional. Né? Como assim? Se eu tenho aqui uma engrenagem motora, né, que tem o mesmo número de dentes que essa engrenagem aqui, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Uma engrenagem motora, né, que tem o mesmo número de dentes, né, aqui da engrenagem movida. Né, mesmo número de dentes, levando em consideração que, obviamente, o mesmo módulo, diâmetro primitivo, enfim, todas as características geométricas que as engrenagens precisam para serem engrenadas. Então, se eu tenho uma característica como essa, né, vamos supor que essa engrenagem motora ela tem um RPM inicial, né, 2000 RPM. Né, o que é que vai acontecer com a engrenagem movida? Supondo que o sentido de giro inicial dessa engrenagem motora seja o sentido horário, né, uma característica que vai alterar é que a engrenagem movida ela vai ter o seu movimento para o sentido anti-horário. Né, mas a nível de característica de transmissão não vai ter alteração, né? A rotação, né, vai ser igual, né? Então a rotação aqui das duas vai ser igual também, 2000 RPM. Da mesma forma como o torque, né, características também da força tangencial, como a gente já tinha falado no último vídeo. Né? E o que ocorre? Quando a gente tem a mudança, né, do número de dentes das engrenagens, né, a gente chega a características diferentes ali na relação de transmissão final. Né? Até um inscrito do canal perguntou, né, se esse cálculo referente à rotação ele está ligado ao diâmetro ou ao número de dentes. Né? A gente sabe que, enquanto elemento de máquina, né, a engrenagem ela segue normas, né, segue normas específicas. Né? Então, a construção dela, né, ela teoricamente é padronizada. Né? Então, essa relação da padronização e o tipo de movimento que ela desenvolve ali por meio do impulsionamento dos dentes, né, faz de fato com que a relação do cálculo da RPM tome como base o número de dentes. Né, o número de dentes da engrenagem. Mas a lógica de cálculo é a mesma lógica de cálculo de um sistema, exemplo, por polia. Né, mesma lógica de cálculo. Né. Em um próximo vídeo a gente fala mais especificamente sobre isso, né, sobre essa característica. Né, já que esse a gente está focando mais aí na parte do momento de giro. Mas aí, por que a gente está falando da relação de transmissão? Porque a relação de transmissão ela tem um forte valor, né, para o cálculo do torque. Né? Então, quando a gente tem engrenagens iguais, né, a gente vai ter aí rotações iguais, características de força também igual, que vai mudar ali a sentido de giro. Se a gente tem uma engrenagem com menor número de dentes, exemplo, vamos mudar aqui a tela aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma engrenagem com 100 dentes, vou colocar aqui Z100, e ela está engrenada em uma engrenagem com Z50, ou seja, 50 dentes. E a rotação de entrada dessa Z100, que é a motora, vamos colocar aqui motora, vamos colocar 2000 RPM. 2000 RPM. O que é que vai acontecer com essa engrenagem menor, com 50 dentes? Quando essa engrenagem Z100, né, ela completar a transmissão dela em 1/4 de volta, né, ou melhor, né, meia volta, né, vamos supor que ela saia desse ponto tangencial, ela fez esse deslocamento, né, de 180 graus. Quando ela deslocar os 180 graus, ela já vai ter deslocado a quantidade de dentes total que essa Z50 tem. Né? É como se a gente pegasse ali um único dente dessa engrenagem Z100 e esse deslocamento angular aqui, ele fosse proporcionalmente ao deslocamento de 50 dentes. Né? Ou seja, em meia volta, essa engrenagem menor, que é a engrenagem aqui movida, ela já vai ter deslocado uma volta completa. Então, em meia volta da engrenagem movida, ou em meia volta da engrenagem motora, a gente já vai ter uma volta na engrenagem movida. Ou seja, se a gente tiver
uma volta completa na engrenagem motora significa que a engrenagem movida ela vai ter dado 2 voltas, né? Ou seja, é uma relação de multiplicação, né? de rotação de 1 para 2, né? A cada um giro da engrenagem motora, a gente tem 2 giros na engrenagem movida, né? Se a gente fosse levar essa relação aí para uma relação de transmissão, ela teria uma relação de transmissão de 0,5, né? Ou seja, de meio, né? Também, né, o contrário é válido. Se eu tenho a engrenagem motora com um número de dentes menor e ela está transmitindo o movimento para a engrenagem movida, né, a engrenagem movida com o maior número de dentes, a gente vai ter aí, nesse caso aí, um sistema de redução, né? Ou seja, ela vai ter uma redução, né? Que nesse caso aí ficaria uma redução de 2 para 1. Ou seja, a cada 2 giros na engrenagem motora, a gente teria um giro na engrenagem movida. Então, nesse caso aí, seria uma relação de transmissão de 2. Consequentemente, a gente teria o dobro do torque na engrenagem motora, né? Caso fosse uma ação contrária, né? De uma engrenagem motora com um número de dentes menor para uma engrenagem movida com um número de dentes maior, né? Nesse caso, levando em consideração o dobro, né? Então, é importantíssimo essa análise da relação de transmissão. E quando se tem essa indicação da relação de transmissão, fica muito mais fácil a questão de cálculo da RPM, né? Nesse caso, no exemplo inicial, né, a gente fez 2 exemplos aqui, vamos tomar como base o exemplo inicial, onde a gente tem essa multiplicação, né, da rotação, onde a engrenagem motora tem 2.000 RPM e está transmitindo rotação para a engrenagem com a metade do número de dentes. Nesse caso, o que é que vai acontecer com a RPM? Né? Se a gente está tendo essa ação aqui, a rotação ela está aumentando, né? Então ela vai aumentar por 2 vezes, né? Ou seja, nesse caso aqui, essa RPM ela vai para 4.000 RPM, né? Então a RPM de saída, a RPM de entrada com 2.000 RPM, RPM de saída com 4.000 RPM. Ok? É isso, para o vídeo não ficar tão longo. Próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui ligado à parte de fabricação mecânica, né? A gente vai iniciar mais uma série de vídeos aí mostrando a fabricação, né? A simulação, né, da fabricação dessa peça aqui em questão, né? A gente vai estar utilizando esse software, né, de simulação para torneamento, né? É um software aí para smartphone, ele também tem para PC, né? Muita gente pergunta, né, sobre esse software, né? E ele é um software, o link dele está aí na descrição, né? Ele é um software que tem tanto aí para smartphone quanto para PC, né? Eu até já comentei, né, nos vídeos passados, né, mas aí vou reforçar. A licença dele é relativamente barata, né? Não é um custo elevado. Esse que a gente está utilizando é o software para smartphone, né? A gente está aí passando a imagem aí para o PC, né? A gente inicialmente ia comprar a licença dele para o PC, só que teve algum problema lá na transação com a empresa, né? Questão do pagamento, enfim. E aí pelo aplicativo foi bem mais fácil, né? A gente baixou aí pela Play Store e pagou lá o valor desse aplicativo. Essa empresa, né, que faz esse aplicativo, inclusive ela tem outros softwares, né? A gente tem a licença tanto para esse do torno convencional como para o torno CNC e também para a parte de ensaios, né? Mas tem outros softwares lá também que a gente está analisando, né, a viabilidade, né, de comprar para estar passando aí também no canal. Mas assim, o do PC, né, todos eles na verdade têm a versão gratuita, né, que limita algumas funcionalidades do software, né, mas para apresentar projetos, enfim, dá para mostrar tranquilamente, né, a versão gratuita já dá para fazer bastante coisa. Na prática, né, uma coisa que ele limita, exemplo aqui do torno, né, vou clicar aqui na parte de ferramenta. As ferramentas estão todas liberadas, né? Quando você utiliza ele a versão gratuita, algumas ferramentas vão estar liberadas, né? Quando você vai para a peça, ele deixa uma dimensão padrão, se eu não me engano, referente a diâmetro
e você pode alterar só o comprimento. Aqui você já tem uma possibilidade maior de alteração, né? Então basicamente é isso que altera, né? Mas dá para fazer bastante coisa aí com o software. Bom, voltando aqui para o vídeo especificamente, a gente vai estar fazendo a simulação de fabricação dessa peça, então vamos dar uma olhada aqui nela aqui para verificar os pontos, né, que ela traz. Ela tem um diâmetro até considerável, né, o diâmetro dela maior aqui 88 milímetros, vou ampliar aqui para vocês verem melhor, 88 milímetros, e o perfil dela é simples, né, não tem muito mistério no perfil. Ela traz uma parte aqui paralela, né, um canal e um início aqui com chanfro, né. O grande objetivo aqui está mais para mostrar a usinagem interna, né. Ele tem aí um furo, né, com diâmetro de 40 milímetros, né. Obviamente, para esse diâmetro a gente vai fazer a abertura utilizando ferramenta para torneamento interno, né, ou seja, a gente faz o início ali com a furar o furo, né, utiliza a broca e depois vai reabrindo até atingir um diâmetro final, né. Inclusive, fica aí a observação, né, que eu vejo muitos cursos, né, tanto cursos técnicos como cursos voltado à área de ensino superior, que acabam não focando, né, nessa parte de fabricação, utilizando o torno, né, seja torno convencional ou torno CNC, a parte de usinagem interna. E a gente sabe que na indústria é muito comum, né, esse tipo de usinagem, né, essa questão da usinagem interna, por causa de questão de montagem, enfim. Né, então, fica aí essa observação. Né, eu vejo muitos cursos que acabam não dando tanto foco. Né. Obviamente, com as informações dá para você fazer aquela execução, mas você tendo a questão da prática dá uma confiança maior. Né. Já cursos, vamos chamar de profissionalizantes, né, que estão mais voltados aí à parte de qualificação, né, você vai fazer um curso aí para torneiro mecânico, né, ligado aí a CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupação. Normalmente você tem, no caso, é um curso só voltado para torneamento, né, então acaba dando uma abrangência maior, você acaba fazendo atividades aí ligadas à usinagem interna e outras atividades também. Né, mais cursos mais abrangentes, obviamente não é o objetivo pegar todas as nuances ali da tecnologia, mas eu vejo que essa questão da usinagem interna é importante. Né? Então, aí, tanto para cursos de engenharia como para cursos técnicos, obviamente não são todos, né? Mas vale aí reforçar que é uma prática muito importante. Bom, feita aí essa observação, né, aqui está o dimensionamento da peça. Vamos verificar aqui passo a passo: o diâmetro de 88 milímetros, diâmetro maior, o diâmetro do canal 68 milímetros, diâmetro do furo 40, diâmetro aqui total aqui com chanfro 80 milímetros, comprimento da peça, comprimento total dela, né, ele não está aqui indicado direto, né, mas como esse chanfro ele é 10 por 45, deixa eu deixar aqui, ele é 10 por 45, então esse comprimento aqui é 10. Então, obviamente, esse comprimento total da peça é 60 milímetros, né? Ou seja, 50 mais 10. Ela tem um chanfro, a parte interna, como eu disse, ela é simples, né? Um detalhe importante, né? Aqui no caso, pensando na fabricação, né? Como é que essa peça ela vai vir, né? A gente vai colocar esse diâmetro externo dela aqui com 90 milímetros. O comprimento dela, a gente vai sangrar, vai cortar a peça, né, já que ela tem um furo, facilita aí para a gente cortar, né, então a gente vai deixar ela com diâmetro, né, de 90 milímetros e a gente vai deixar aí o comprimento dela com 100 milímetros, comprimento 100 milímetros, então a gente vai deixar aí com esses valores. Vamos já alterar ali no software, né, 90 e 100. Né, 90 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento. Né? Então vamos alterar aqui ele já está com diâmetro de 100, não, aqui é o comprimento, aqui ele já está com 100, né, de comprimento. A gente vai alterar esse diâmetro aqui para 90, né? Ver se ele vai alterar aqui, alterou para 90. E aqui o offset, né, é a parte que vai ficar para fora da peça, né? A parte que vai ficar para fora da peça, ou melhor, né, a parte que vai ficar para fora da placa, né? Fora da peça não, fora da placa. Então, como ele tem 60 e tem ali a compensação para a ferramenta de canal, né, que ela vai pegar essa parte aqui para sangrar, né? Vamos deixar aí com
35 milímetros para dentro da placa, obviamente 65 para fora da placa, né? Então 65 milímetros vai ser o offset, né? Que já está aí com 65, então aí já está no tamanho devido, né? O tamanho que a gente vai utilizar para a fabricação dessa peça. Bom, então é isso aí, informações iniciais aí referente à peça e característica ali do desenho. No próximo vídeo a gente entra aí com a parte de seleção de ferramentas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? O segundo vídeo referente a esse ciclo aqui de fabricação para o torneamento, né? A gente vai estar realizando a simulação de fabricação aqui dessa peça. No primeiro vídeo a gente falou sobre características gerais aqui do desenho, fez a indicação, né, da dimensão da peça bruta, né? E agora a gente vai aqui falar sobre as ferramentas, né? Então já vamos editar aqui. Vamos colocar aqui ferramenta 1, né? A ferramenta 1 vai ser a ferramenta para torneamento externo. Diminuir aqui a fonte. Essa peça, por mais que ela seja relativamente grande, ela não vai ter um desbaste tão pesado, né? Nem interno nem externo, né? Já que a gente vai utilizar aqui uma broca para fazer aí a furação inicial. E a parte externa, né, a gente deixou 2 milímetros maior, né? Então a gente vai utilizar uma única ferramenta externa. Vou botar aqui ferramenta externa, vou colocar a ferramenta já para acabamento. Lembrando que você só deve utilizar direto aí uma ferramenta para acabamento também se a peça ela não tiver com... dependendo muito da superfície, né? Estado de superfície, né? Exemplo, se ela tiver com muita carepa, irregularidade, né? Pode danificar a ferramenta, então tem que tomar cuidado aí quando você vai utilizar a ferramenta direto aí para acabamento. Então aqui utilizar a ferramenta para acabamento, a gente vai utilizar uma ferramenta para canal externo. Você vê aqui que o canal ele tem 10 milímetros, né? Ou seja, 50 menos 40, então vai dar 10 milímetros aqui essa espessura. A ferramenta que a gente vai utilizar, essa ferramenta de canal, né? A gente tem a possibilidade de utilizar uma ferramenta com espessura maior, mas vamos utilizar aqui uma com 4 milímetros, né? Então a gente fecha aqui em 3 cortes, né? Um corte com 4, outro corte com 4, que vai dar 8, e fecha com o último corte 2 milímetros, né? Então é uma ferramenta para canal. Então aqui ferramenta para canal. Canal 4 milímetros. Ok, então são as ferramentas que a gente vai utilizar para o externo, né? O chanfro aqui é só utilizar a ferramenta 1, que é a ferramenta de acabamento, e inclinar o carro porta-ferramenta, né? A torre porta-ferramenta. Então não precisa de uma ferramenta especial para fazer isso aqui, né? A questão aqui do furo, né? Vamos colocar aqui uma broca de centro. Uma broca de centro para guiar. Uma broca de centro. A gente vai precisar fazer aí pelo menos 2 furos na sequência, né? Por causa da questão da quantidade de material ser retirado. Exemplo, vamos supor que você tenha lá uma broca de 20 milímetros. Para um furo que vai ficar com 40, uma broca de 20 milímetros, ótimo, né? Você vai fazer a abertura ali do furo e depois vai ter facilidade para utilizar uma ferramenta para torneamento externo ou torneamento interno. Só que acontece, se você for utilizar uma broca direto aí de 20 milímetros, você vai ter uma rotação baixa, né, e uma área de contato muito grande. Então a ferramenta vai aquecer muito, a peça vai aquecer, né, e não é legal, né? Então o interessante é utilizar brocas menores para poder ir reabrindo o furo, né? Então nesse caso é uma broca de centro, vou colocar aqui uma broca com 12 milímetros. Broca 12 milímetros. E vou colocar aqui uma broca com 20 milímetros. Broca 20 milímetros de diâmetro. Feito isso, aí a gente vai para a ferramenta de torneamento externo, né? Ou torneamento interno, né? Então, ferramenta torneamento interno. No interno vai ser só desbaste. Então a gente vai utilizar só essa ferramenta para desbaste, já que vai ter uma quantidade boa para tirar de material, né? Lembrando, né, aqui é um detalhe interessante, né, quando a gente fizer o furo com a broca de 20 milímetros, né, o furo vai ficar aqui mais ou menos,
quando fizer esse furo, vai estar faltando mais 20 milímetros para chegar no 40, né? Ou seja, vocês concordam comigo, se fez 20 milímetros, para chegar em 40 falta mais 20. Só que no torneamento você tem que lembrar sempre que a usinagem ela é simétrica, né? Então não é 20 milímetros que a gente vai tirar de forma direta ali com a ferramenta de torneamento interno, né? A gente tem que lembrar que nesses 20 milímetros, né, tem 10 de um lado, 10 do outro, né? Então, obviamente, quando você tirar 1 milímetro, né, ele vai estar tirando proporcionalmente, né, na borda, né? Ou seja, a gente sabe que o deslocamento é de 5 décimos, né, na prática ali da ferramenta, mas ele vai estar tirando 1 milímetro. Não precisa converter no anel graduado, os tornos já vêm com essa conversão, né? Quando você desloca 1 milímetro, vai estar tirando 1 milímetro. Mas na prática está tirando ali 5 décimos, porque é 5 décimos de um lado e 5 décimos ali do oposto por causa da assimetria. Então só para reforçar isso. Bom, então aí são as 6 ferramentas que a gente vai utilizar. No próximo vídeo a gente já vai aqui para o software para iniciar a parte da fabricação, né? Eu já vou deixar as ferramentas selecionadas e quando a gente voltar, já voltei para a fabricação, né? Obviamente não vai dar para colocar todas as ferramentas, né, logo de uma vez, mas aí a parte do torneamento externo, que é para onde a gente vai começar, já vai estar aqui selecionado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!